Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Cantinho da Poesia. Se você gosta de poesia, chegou ao lugar certo. Abrimos este mês com Jorge Luiz Borges. Então, olha, abrimos com chave de ouro. Jorge Luiz Borges é, sem dúvida, um dos maiores escritores, não apenas da Argentina, mas de todas as Américas. Chegou a ser cotado mais de uma vez para o Prêmio Nobel de Literatura, mas morreu sem ser agraciado com esse prêmio. Mas pouco importa. Jorge Luiz Borges deixou seu nome gravado para sempre na cultura ocidental. Nasceu em Buenos Aires, em 24 de agosto de 1899, e morreu em Genebra, Suíça, em 14 de junho de 1986. Poeta, contista, tradutor, crítico literário, ensaísta, publicou vários livros. Depois, póstumamente, ainda outros textos vieram a ser publicados. Pelo menos 13 títulos saíram póstumamente. Entre 1986, os textos cautivos e as conferências sobre o tango de 2015. Quer dizer, esses são os póstumos. Em vida, o Borges, eu ia falar Jorge, né? O Borges publicou 15 livros de poesia. O Fervor de Buenos Aires, que é o primeiro, de 1923, um Borges bem jovem ainda, e Os Conjurados, de 1985, que é seu último livro de poesia, quer dizer, apenas no ano anterior à sua morte. De contos, ele publicou 7, e os mais famosos são as Ficções, de 44, e o Aleph, El Aleph, de 1949. Fora os livros de ensaios, que também são interessantes, de leitura importante, As Inquisições, de 1925, e o último Livro dos Sonhos, de 76. Fora alguns que não são classificados, porque o Borges foi um escritor bastante criativo. Pois é, então assim, vale muito a pena ler Jorge Luiz Borges. É um desafio, a leitura dele não é fácil, mas ao mesmo tempo que você consegue penetrar neste labirinto da poesia do Borges, não só da poesia do conto, também da literatura do Borges. Quando você entra neste labirinto, você não vai querer mais sair dele. Vale muito a pena lermos Jorge Luiz Borges. Como amostra da sua poesia, então hoje 2 episódios. Eu vou ler primeiro o Rubaiá, com tradução do Augusto de Campos. E no segundo episódio eu vou ler um poema chamado O Cego, também com tradução de Augusto de Campos. O Rubaiá é um gênero poético da Pérsia. Foi o título de uma coleção de poemas, originalmente escritos em persa, atribuídos a um poeta, matemático e astrônomo chamado Omar Khayyam. Esse livro foi traduzido e publicado por Edward Fitzgerald, então o Rubaiá de Omar Khayyam. Este nome ficou no inconsciente do mundo ocidental. Esse livro, essa tradução do Rubaiá de Omar Khayyam é do século XIX. A ideia do Rubaiá é uma estrofe de 2 linhas, e que tem 2 partes, que daria um quarteto. São poemas que falam da existência humana, da brevidade da vida, o êxtase, o amor. Poemas que buscam a transcendência.
E neste poema, Borges se inspira no Rubaiá e faz o seu próprio. Então, é o próprio Rubaiá. O Rubaiá não do Omar Khayyam, mas é o Rubaiá do Jorge Luiz Borges, com tradução de Augusto de Campos. Em minha voz, a métrica do persa torne a lembrar que o tempo é a diversa trama de sonhos ávidos que somos e que o secreto sonhador dispersa. Torne a afirmar que o fogo é cinza e nada, a carne é pó, o rio a extraviada imagem de tua vida e minha vida que lentamente nos é arrebatada. Torne a afirmar que o árduo monumento que a arrogância constrói é como o vento que passou, e que a luz inconcebível de quem perdura um século é um momento. Torne a advertir que o rouxinol de ouro canta só uma vez no imorredouro céu sonoro da noite e que as estrelas avaras não esbanjam seu tesouro. Torne a lua ao poema que tua mão escreve, como torna ao temporão azul do teu jardim. A mesma lua desse jardim te há de buscar em vão. Que sejam, sob a luz de tuas ternas tardes, humilde exemplo essas cisternas em cujo espelho de água se repetem umas poucas imagens sempiternas. E que a lua do persa nos aporte os ouros dos seus crepúsculos, sem portos novamente. Hoje é ontem, és os outros, cujo rosto é só pó, tu és os mortos. Rubaiá, de Jorge Luiz Borges, inspirado na literatura persa. Se você gostou deste poema e do nosso canal, inscreva-se, comente, curta, compartilhe. Vamos espalhar poesia pelo mundo. Que esse mundo, olha, precisa muito de poesia para ser minimamente tolerável.